forma descontraída, vamos levar para você o conhecimento para suprir a necessidade que existe entre a sociedade e os profissionais da engenharia, da agronomia e da geociência. E aí, quer construir? Fala, meus nobres, Luiz Diego gravando mais um podcast aí, quer construir, hoje com meu amigo Marcel Macedo, referência aqui no New Construction. Também ele tem um aplicativo aqui chamado Buildmate. É isso aí. Isso aqui no português, né? Porque no inglês eu não quero falar, porque você sabe, vocês me conhecem aqui que eu sou craque no inglês. Mas obrigado por você ter aceito o nosso convite. Feliz 2025, né? Estamos na terceira semana aqui do ano 2025, que esse ano seja repleto de realizações para você e sua família. Mas peço só um minutinho para você e pedir para você, meu amigo e minha amiga, ainda não é inscrito? Não custa nada, é gratuito. O YouTube só reconhece quando você dá esse like pra gente maroto. E não esquece o Triple C. Curte, comenta e compartilha. Marcel, muito obrigado pelo aceite. E se apresente para quem não conhece quem é o Marcel Macedo. Obrigado você pelo convite, né? Me chamo Marcel Macedo, como ele já falou aí. Sou o CEO da Buildmate, americanizando agora, mas fiquem à vontade para falar Buildmate. É um aplicativo voltado para gestão de estoque e logística. Sou engenheiro civil, especialista em Lean Construction, tá? E aí a gente vai bater um papo, falar muito sobre construção enxuta, sobre industrialização da construção civil e sobre o nosso aplicativo, como como ele traz a mudança para o canteiro de obra e o que é que ele traz de novidade aí para todas as construtoras. Antes da gente começar a entrar aqui na nossa pauta, Marcel também aqui é um dos pioneiros aqui em Sergipe no podcast, né? Eu fui dar uma pesquisada para poder, sempre dou uma pesquisada antes para saber quem é o entrevistado. E eu vi que você tinha um podcast. Era Pod Canteiro? Papo de Canteiro. Papo de Canteiro. Conta pra gente aí essa ideia e por que parou e quando que volta, né? É uma ideia que tá nos planos voltar mais para frente aí, mais para fazer ações, para fazer um network ali para o nosso aplicativo. Mas isso a gente pensa a um prazo mais longo, né? Hoje os planos estão sendo outros, o tempo está um pouco apertado, muita viagem. Mas surgiu a ideia há um tempo atrás para realmente trazer essa movimentação e trazer comunicação. E aí foram surgindo outros podcasts, inclusive o seu, tem o do pessoal que já faz esqueci o nome, do Desdobra também, o pessoal também traz um conteúdo interessante e isso ajuda muito a movimentar a informação, movimentar o conhecimento e trazer novidades que muitas vezes eram distantes aqui no nosso estado. Então, a intenção lá, quando a gente criou o podcast, era trazer os profissionais que a gente tinha como referência e apresentar para uma gama maior de gente e até fora do estado, em todo o Brasil. Eu acho que esse era o grande intuito. E aí foi uma época muito boa, onde a gente criou relações muito boas, mas infelizmente a gente não conseguiu mais gravar, acabou separando a equipe que gravava e aí a gente não conseguiu mais voltar porque entramos em outros projetos. E aí um desses projetos foi a Buildmate, que levou um pouco mais de tempo do que a gente pensava para colocar ela para funcionar. E aí ela começou a funcionar e aí o Papo de Canteiro foi ficando um pouco de canto para a gente conseguir tracionar esse projeto. Maravilha, mas assim, você sabe que a dificuldade que é do crescimento, principalmente a gente fala da parte técnica, né? Eu sempre brinco com o pessoal, falo que se eu fosse fuleiragem aqui, o negócio estava disparado. Teve o colega antecessor, o professor Emerson, e ele falou, Diego, mas veja por outro lado e veja pelo lado bom. O que importa é a qualidade dos seus telespectadores e não a quantidade. Você podia ter 10 milhões, mas a qualidade era fraca. Então você pode ter 1000 e a qualidade ser infinitamente vezes melhor do que um cara que tem 10 milhões, um exemplo. Exatamente. Gostei da perspectiva do professor. Mas vamos lá e vamos entrar aqui na nossa pauta aqui e falar da Lean Construction, né? Essa cultura. Como é que a questão do desafio de você aqui no Nordeste, né? Que a gente sabe que tudo acontece depois, né? As coisas vão acontecendo lá pelo Sul e aqui as coisas vão engatinhando. Eu lembro quando eu fiz MBA em Construções Sustentáveis, era uma novidade por aqui, então o cara quando falava para um cliente que quer falar uma obra sustentável, o cara quase infartava. Vai falar logo em cifras, né? Quanto é que vai me custar, tal. E aí vamos lá, essa cultura Lean Construction. Quais são os principais desafios para implementar uma cultura desse tipo? Você falou algo interessante aí que aqui demora um pouco mais a chegar, mas nessas andanças que eu venho fazendo aí e nas minhas comunicações, eu percebo que o Nordeste em si, no geral, o Norte e o Nordeste, a gente tem uma cultura muito mais eficiente. Eu queria passar isso para o pessoal daqui. Ela demora a chegar, mas quando chega, ela é eficiente. O profissional nordestino, o profissional do Norte e Nordeste,
ele tem mais eficiência, porque a gente precisa de mais eficiência pelas margens. Então, são margens menores, então as construtoras elas procuram, são mais abertas às novidades de tecnologia, são mais abertas a essas novidades, e o pessoal aceita melhor do que o pessoal do Sul e Sudeste, por eles acharem que estão à frente e as margens serem um pouco maiores. Então, o nordestino acaba aderindo mais a essas novidades, como o Lean, como essas informações. Por mais que elas demorem um pouco mais a chegar, quando elas chegam, a gente tem uma atração muito mais rápida. E a grande dificuldade é ainda a mudança da cultura, né? É mudar a cabeça das pessoas para elas entenderem o que é o Lean primeiro. É algo que ele vem se difundindo no mercado, o pessoal vem começando a entender o que é o Lean, e aí quando começa a estudar e começa a entender os benefícios, e isso se torna viciante para as construtoras, porque elas começam a ter o resultado na ponta. Então, muitas vezes ele tem aqui aquele preconceito de dizer, isso aí não funciona aqui na minha construtora, a gente já lucra bem, vamos fazer um teste, vamos mostrar como é que funciona, eu apresento os números, e aí eles começam a se interessar, porque começa a mexer, como você falou, vai custar quanto? Vai me dar quanto de retorno? É verdade. E o Lean Construction, ele mostra diretamente na ponta o retorno, né? Como é que a Buildmate ajuda as construtoras para adotar essa prática Lean? A Buildmate nós temos dois segmentos, né? Tem a Buildmate, que é o aplicativo, que é o nosso software, onde a gente trabalha toda a parte de gestão de estoque e logística de abastecimento dentro do canteiro, que é um ponto bem deficiente dentro de todas as construtoras do Brasil. 90% das construtoras do Brasil elas não se atentam para essa parte de estoque e logística, que é um dos fatores que mais aumenta a produtividade e que mais geram desperdícios financeiros dentro para uma construtora. E tem a parte da Buildmate Consulting, onde a gente vai implantar uma cultura Lean dentro da construtora. Esse é uma gama de clientes bem reduzidos que a gente pega por ano. Pra você ter ideia, a gente vai pegar 2 clientes ali por ano, porque é uma mudança mesmo na construtora, onde a gente vem com uma receita já pronta do Lean Construction para implantar nessa construtora. Existem algumas vertentes. O Lean Construction, onde a gente aprende a achar o problema, e existe o que a Buildmate ela implanta. Ela já implanta uma solução que já foi criada baseada em alguns problemas que foram rastreados ao longo do tempo. E ali você vai conseguir ver um conceito Lean dentro do seu canteiro. Quais são os benefícios assim mais evidentes que o cara que contrata esse tipo de serviço, ele vê logo de cara na implantação? De cara você já vai ver um aumento de produtividade. Um aumento de produtividade, eu digo que tem serviços que a gente chega a aumentar em 20% e 25% a produtividade dos colaboradores. Então você tem serviços que você reduz bastante a mão de obra e consegue manter a produtividade que tinha antes. E aí você consegue medir esse sucesso logo de cara, assim, você já consegue já sentir a diferença. E aí você tem tipo, como seria essas medições para poder ter um parâmetro se está andando, se está desandando aquele... Como é que funciona? Como é que funciona a medição Lean, né? A gente chega numa obra, a gente vai medir o estado atual. Então, toda vez a gente vai chegar nesse estado atual. E como é que é feito a análise de estado atual? A gente vai analisar todos os colaboradores que estão dentro da obra. E como é feita essa análise? Existem 3 pontos que são analisados. O valor agregado, desperdício oculto e desperdício evidente. O valor agregado é aquilo que o funcionário ele é pago para fazer. Então, eu tenho um pedreiro de reboco. O valor agregado dele é o ato de rebocar a parede. O desperdício oculto, ele sempre vai existir. Que é o quê? O desperdício oculto, imagina que o carrinho de mão está ali com a massa e o pedreiro está aqui. Essa movimentação que ele faz até o carrinho para buscar a massa, nós chamamos de desperdício oculto. Por quê? Ele precisa fazer essa movimentação para pegar a massa e fazer o valor agregado dele. E existe o desperdício evidente, que é ele tá no telefone toda hora, ele tá indo no banheiro toda hora, passeando, conversa paralela. E o que é que a gente faz para aumentar a produtividade dele? A gente trabalha em cima do desperdício oculto e trabalha em cima do desperdício evidente. O valor agregado, ele já está agregando valor. Então, quando a gente faz a medição, a gente cria um gráfico tipo pizza do tempo de trabalho dele e entende quais foram aqueles desperdícios ocultos e aqueles desperdícios evidentes ali dentro do processo. Em cima disso, a gente vai encontrar soluções. Aí a gente faz uma série de soluções junto com a equipe e aí cria um gráfico de prioridades. Dentro daquele gráfico que a gente vai analisar esforço e impacto dentro desse gráfico. Então a gente nomeia essas soluções que a gente criou nesse gráfico e quais são as que nós vamos implementar primeiro. As soluções que estão com um esforço baixo e um alto impacto. Então essas já vão logo de cara. E geralmente são pequenas mudanças. Por exemplo, em vez de eu colocar o meu carrinho aqui, eu vou colocar o carrinho do lado do colaborador. Então
Então, uma equipe de abastecimento, eu vou colocar uma equipe de abastecimento, esse pessoal não vai mais precisar estar descendo no almoxarifado para pegar. Então, a gente vai encontrando soluções e aplica essas soluções e faz outra medição. E aí você vai ver o gráfico de pizza diminuindo os desperdícios ocultos e os desperdícios evidentes. Esses evidentes, eles têm que acabar. Se ele tiver com mais de 30%, esse colaborador ele já está contaminado, ele precisa ser desligado ou trocado. Então, geralmente, deu mais de 30% de desperdício oculto, ele está passeando demais na obra, ou ele está muito Então, no telefone. essas medições são pontuais por cada Cada colaborador. Exatamente, cada colaborador. Eu tenho até um dado interessante aqui. A gente chegou em uma obra uma vez e a obra estava atrasada. A obra estava atrasada e a gente começou a fazer as análises. Existia um serviço de elétrica de fundação onde existiam 10 funcionários. E o encarregado dizia, a gente precisa de mais gente para bater a meta. Precisa de mais gente para bater a meta, precisa de mais gente. Nossa, não, vamos fazer a medição. E aí a gente vai para um ponto escondido. Lembrando que essa medição ela não pode ser tão visualizada pelo colaborador. A gente tem que ir para uma área que ele esteja trabalhando como um dia normal para ele. Então a gente começa a fazer a medição e como é feita essa medição? É um caderno com o nome, você coloca desperdício oculto, valor agregado, desperdício evidente. E a cada 15 segundos você vai marcar o que esse colaborador está fazendo. Se é desperdício oculto, se é valor agregado e qual tipo de desperdício oculto. Se é movimentação, se é aguardando material, o que é que está acontecendo ali para a gente entender qual é a ação que a gente vai tomar. E nessa época a gente fez a análise e começou a fazer. E aí eu comecei a tirar gente. Pra você ter ideia, a gente conseguiu bater a mesma meta com 2 funcionários. Porque o desperdício evidente era tão grande dentro da equipe que os encarregados não percebiam. Então a gente começou a reduzir, fazer essa análise e entender esse gráfico. E aí um dia a gente tirava um, no outro dia tirou outro. No final a gente conseguiu fazer com 2 pessoas a meta que 10 faziam. E o encarregado pedia mais pessoas. Então isso é muito importante porque, como dizia um conhecido meu, tem funcionários que ele enrola trabalhando. Então a gente tem que estar atento para fazer essas medições e tornar eficiente. E no caso, a gente estava até conversando aqui ontem com o professor, a questão do falso laudo. Nesse ponto que você levantou, a gente sabe que o funcionário, né? Que você chama colaborador, fui na sua. Mas eu também tive um convidado aqui que ele falou, Diego, se a gente chamar de colaborador, o cara vai trabalhar para você de graça. Então, se o cara não trabalha de graça para você, ele não está lhe colaborando. Ele é um funcionário seu que ele trabalha por dinheiro. Exatamente. Então você chama ele de funcionário. Eu falei, então agora a partir de agora eu chamo de funcionário, todo mundo. Mas vamos lá na sua linha aí da questão do colaborador. Quando a gente sabe que tem um cara que está supervisionando aquele serviço do João, botar o nome daqui, João. O João, com certeza, ele vai dar uma produtividade maior do que a capacidade que ele faz no normal, né? A gente brinca com engenheiro de obra, que o cara quando vai fichar, ele chega com uma colher de pedreiro grandona. Depois que ele fecha, ele troca pela miudinha. Exato. Não dá, não teria, ou vocês até também com esse trabalho de vocês, você também consegue ver que o cara está tentando lhe enrolar justamente na hora que você está tentando avaliar ele. Por isso que eu falei que essa medição ela não pode ser vista. A gente faz de tudo para ela ser escondida. Por exemplo, a gente fica num apartamento distante, a gente fica num local distante, observando ele de longe. Quanto mais escondido, melhor. Para que ele não tenha justamente essa ação de querer, não, vou trabalhar hoje aqui. Mas mesmo se ele trabalhar hoje, ele vai dar um dado para a gente. E a gente vai montar uma meta em cima do dado que ele passou para a gente. Então, quando eu começar a passar aquela meta em cima da informação que ele nos deu na medição, ele provavelmente não vai bater nos dias. E aí eu vou saber que ele só fez mais naquele dia que eu estava medindo. Porque eu vou criar uma meta em cima daquela produtividade que ele me deu. Certo, entendi. Você pode contar para a gente alguns casos de alguma empresa que você tem implantado, ou então mesmo que você não tenha implantado, mas sim que usou essa cultura? Tudo começou com a J. Nunes aqui. Vocês conhecem, trabalhei muitos anos com a J. Nunes aqui e foi ela que proporcionou todo esse conhecimento que eu tenho hoje. Agradeço muito a todo mundo da J. Nunes. É uma empresa que pensa muito no futuro e pensa muito à frente do mercado. E eu fui estagiário lá e me desenvolvi todas essas técnicas lá dentro. Então é uma empresa que investe realmente na construção enxuta, no Lean Construction, muito forte. E ela tem realmente um aumento de produtividade. Então tem grandes cases lá, esse foi um dos que a gente encontrou lá, a gente tem cases de forma de parede de concreto, onde a gente reduziu 30% aí da mão de obra dentro da montagem. A gente tem equipes de armação, onde a gente montou kits, foi desenvolvido kits, logística dentro do canteiro de abastecimento. E aí depois eu saí, fui para a Viva, onde eu implantei toda a cultura de Lean Construction dentro da Viva. Então você visita um canteiro hoje, quem conheceu antes
visita a obra hoje e ele vê bastante a diferença de como é a linha de produção dentro do canteiro, porque a gente faz também todo o desenvolvimento de linha de produção como se fosse uma fábrica. O Lean Construction é aproximar o modelo fabril para a construção civil. Então, o modelo Lean, que a Toyota usava lá, a gente surge o Lean Construction, né? Onde a gente traz esses conceitos da indústria automobilística para tentar introduzir na construção civil. Então, são algumas técnicas que a gente vai usar para fazer isso. Então, essas foram duas que, se vocês quiserem visitar, pode pedir ao pessoal que vocês vão ver lá muito do conceito Lean Construction implantado. Interessante, interessante. Você que trabalhou, né? Você trabalhou com parede estrutural, né? Também. Você chegou a fazer alguma coisa pré-moldada, não? Porque eu tenho essa curiosidade, né? Na época que eu fui estagiário da Norcon, eu trabalhei bastante com obra pré-moldada. Montagem. Né? A gente fazia, montagem. E a placa ela já vinha pronta. Uhum. Já não vejo hoje bastante lá perto da minha casa, não me lembro qual a construtora, acredito que é a União, ela trabalha bastante com parede estrutural, né? Isso. Locada em loco. Isso. Né? Ela concreta em loco ali. Você acha que, na sua visão, que você teve essa experiência, eu não vivi essa experiência, e sim com pré-moldados, você acha mais interessante do que o pré-moldado ou não? Depende do objetivo. A pré-moldada eu nunca trabalhei. Já vi algumas análises, alguns números, mas nunca trabalhei. Eu trabalhei 10 anos com parede de concreto, forma metálica. A parte de montagem, como você falou, pré-moldado, eu nunca trabalhei, só li artigos, mas não sei essa análise de números porque hoje não é uma prática muito forte no mercado. O que é que eu analiso hoje muito? A parte de bloco estrutural, estrutura convencional e parede de concreto. E vai depender muito do seu objetivo. Uma obra de alto luxo, muito difícil você conseguir fazer de parede de concreto. E aí a gente vai para o número de repetições. Quando você tem um número de repetições acima de 250 repetições iguais, já vale a pena você implantar uma forma metálica. Até então, parte para o bloco estrutural. Se você não vai ter projetos ali à frente que você vai conseguir repetir aquela mesma arquitetura, então faz de bloco estrutural porque você vai economizar, porque a forma ela precisa de repetições para ela conseguir se pagar. Então você precisa ter um volume para isso. Certo. O treinamento pré-obra, né? Porque a gente fala assim, pô, o treinamento geralmente é pós-obra, né? Começou, a gente começa a treinar o pessoal. Qual a importância desse conceito, né, do treinamento pré-obra na produtividade e elevar a eficiência? O pré-obra é algo interessante que eu aprendi também no conceito do Lean Construction. A gente já lê muito nas faculdades, a gente já lê muito, é um conceito muito aplicado fora do Brasil, que é você pensar na obra antes dela ser executada. Hoje, a gente trabalha com 6 meses, que ainda não é o ideal, ainda não é o mundo ideal. O ideal é trabalhar a partir de um ano ali de antecedência, a gente pensar como é que a gente vai produzir, qual vai ser a logística daquele canteiro, como é que a gente vai montar canteiro. Então, o que a gente traz como pré-obra é todo um treinamento. A gente vai treinar uma pessoa da construtora que vai conseguir conferir todos esses pontos e desenvolvê-los através de todo o processo ali antes da obra começar. O que é que eu vou fazer? Eu vou traçar toda a minha linha de balanço. Quando eu vou fazer um planejamento, existe o planejamento do project, que é o planejamento em Gantt, e existe o planejamento em linha de balanço. O Lean Construction, a gente trabalha com planejamento de linha de balanço, que é exatamente um serviço seguido do outro, como se fosse um trenzinho. Uhum. Então, a gente vai montar esse trenzinho ali no pré-obra e definir quais são os serviços que vão entrar e a sequência que eles vão entrar, definindo a distância de um serviço para o outro em tempo, a distância de um serviço para o outro em quantidade de apartamentos ou em metros quadrados, em quantidade de serviço. E a gente monta isso e aí a gente vai desenvolver os recursos. Quais são esses recursos? Mão de obra, material, ferramenta, EPCs e EPIs. Dentro de todo esse material, dentro de todo esse aspecto, o que é o material? É o orçamento. Então a gente vai ensinar como conferir esse orçamento, pontos específicos do orçamento que causam danos lá durante a obra e até o final da obra, e vai traçar toda essa parte de mão de obra trazendo o real e comparando com as composições que a gente tem em OSSE, em planilhas da Caixa e até mesmo no banco de dados ali da construtora. Então a gente ensina todo esse roteiro e já faz todas as conferências pensando como essa obra ela vai ser gerenciada. Então a gente prepara todos os controles, a gente prepara todo o planejamento, confere o orçamento, bate o martelo no orçamento. Isso demora de 4 a 6 meses hoje, sendo rápido ali, com 2 visitas por mês de treinamento e deixando algumas tarefas para a construtora fazer. E aí quando começa a obra,
aí você só vai gerenciar o que a gente fez ali durante aquele pré-obra. E você não precisa mais, como você falou, aprender durante a obra, né? A gente vai o só mal do gerenciar. brasileiro, né? Exatamente, a gente Agora, vai gerenciar o Ô número. Marcelo, pô, esse estilo, conceito muito bom, mas vamos partir para a prática, né? Por exemplo, eu tenho uma consultora pequena, Uhum. né? Isso eu acho que a implantação para uma consultora pequena, a inviabilidade da questão do tempo desse planejamento que, pô, fica ideal para o cara não ter margem quase zero, né? Claro, a gente sabe que não tem margem zero, mas quase zero de um erro de planejamento de tempo, de equipe, do insumo que eu vou utilizar na obra. Isso eu acho que acredito que caberia melhor mais para uma construtora média a grande, né? Para poder ser implantado, ou não. É Não, só uma visão mesmo, não, de quem está de fora. é uma visão. Você já faz um pré-obra indiretamente. Você só não analisa, por exemplo, você vai fazer uma obra pequena, ela tem projeto. Você vai fazer uma obra pequena, ela tem insumos para serem comprados. Como é que você vai fazer o planejamento de entrega desses insumos, dessa obra pequena? Como é que você vai, essa mão de obra, quem é que você vai buscar para fazer isso? Ela vai estar disponível na data que você quer? Então, são todos esses encaixes. Muitas vezes a gente, não, na hora que começar, e quando eu ligo, o fornecedor fechou com outro cara, só vai conseguir lhe entregar aquele material daqui a 2 semanas. Então a gente já começa a cuidar de tudo isso, seja ela pequena ou grande, é pensar na obra antes que ela comece, porque senão você vai virar um apagador de incêndio. E isso causa vários retrabalhos dentro da obra, causa vários gaps sem mão de obra ou sem material ali dentro daquele processo. E os principais tópicos que você pode pontuar aqui para a gente e que são abordados nesse tipo de treinamento pré-obra? Principalmente a sequência de execução. Isso é o que mais peca, porque muitas vezes o planejador ele não tem experiência de obra. Isso é o ponto que mais acontece em falhas. Ou a pessoa que você contrata um planejamento, essa pessoa nunca fez obra e ela faz esse planejamento baseado no orçamento e manda para a obra. A obra pega esse planejamento na hora que vai começar e começa a executar. E aí começa a haver pontos que estava aqui planejado para você executar agora, mas que não dá para ser executado na realidade. Aqui existe um mundo da fantasia, porque essa pessoa nunca foi de obra, e aqui existe o pessoal que entende da realidade e diz: ó, isso aí não dá para fazer agora, é impossível fazer isso agora. E aí começa a dar atraso aqui. Começa a dar atraso aqui. Esse pessoal não consegue ter uma visibilidade para onde essa obra está indo, porque o planejamento está desconexo com a realidade. E aí você precisa fazer vários replanejamentos durante aquela obra, só que essa pessoa que não tem a experiência não conversa com essa. E aí é onde a obra atrasa ali seus 4, 6 meses. O que é que a gente faz? A gente junta essa expertise com essa antes da obra começar e assina um cheque entre os dois. Esse daqui usa a experiência dessas pessoas para conferir e verificar se o que ele está colocando é realmente o que dá para ser feito. E aí a gente vai cruzando essas informações, eu vou como grande mediador ali, e a gente vai montando o planejamento, juntando a experiência de planejamento com a experiência da vivência da realidade. E aí a gente consegue montar um planejamento que essa equipe vai conseguir aplicar, porque ela participou do processo de desenvolvimento. Então, acho que esse é o grande ponto que a gente faz no pré-obra, que faz com que as obras consigam seguir o planejamento e acabar no prazo. Você falou bastante, enfatizou a questão de prazo e custo, né? Que vocês trabalham focado nessa parte. Mas não pode esquecer da questão do acidente de trabalho que vai acontecendo constantemente, né? Infelizmente teve até um dia desse aí, veio uma vítima falecer numa obra e a gente tem que se preocupar cada vez mais com isso. Exatamente. Vocês também se atentam a essa questão de acidentes? Sim, dentro desse processo de pré-obra, como eu falei, a gente analisa todos os recursos necessários para essa obra ser executada. Quais são os recursos? Mão de obra, ferramenta e equipamentos, EPI e EPCs, que aí a gente já inclui dentro desse planejamento, e essa parte do planejamento em si. Então, o primeiro ponto é fazer o planejamento, é dizer qual é a sequência de serviço que vai acontecer ali. Segundo ponto, desenvolver o recurso de mão de obra. Então, dentro daqueles serviços, a gente vai desenvolver os pacotes de mão de obra. Dentro desses pacotes de mão de obra, a gente vai desenvolver agora o recurso de ferramenta e equipamento. Quais são as ferramentas e os equipamentos que eu vou utilizar para executar esses serviços nessas etapas? E quais são os EPCs necessários e em que momentos esses EPCs eles devem entrar ali naquele momento do planejamento. Então a gente já coloca todos esses links, faz o cronograma de EPI também, para cada equipe dessa, baseado na equipe que a gente colocou, a gente vai dar o jogo de EPI daquelas equipes.
e ao longo do tempo a gente vai criando ali um cronograma de EPI, cronograma de ferramenta e cronograma de EPC. Dentro desse planejamento, a gente já cria os links de aviso. Ó, eu quero que me avise 3 meses antes que eu vou precisar de um elevador cremalheira, eu vou precisar de uma linha de vida, eu vou precisar de uma proteção de periferia, inclusão da bandeja, tela da fachada. Então, tudo isso já vai ali no planejamento linkado. Se vocês usam Project, a gente coloca no Project. Se vocês usam Prevision, a gente coloca no Prevision. E os próprios softwares, eles vão mandar o aviso para as equipes começarem a imputar essas solicitações para que esse material chegue na obra a tempo e que o serviço não comece com alguma pendência de EPC, com alguma pendência de EPI, que isso aconteça na data correta. Então a gente cadastra tudo isso e os próprios softwares eles vão mandando os avisos para que quando o serviço comece com todos esses recursos aplicados já. No caso, no planejamento de cada obra específica, a sua equipe vai até a construtora e vai definindo pontos. Porque é aquele negócio, né? Também, muitas das vezes eu trabalhava com o Gandhi, com o Project, na habitacional, né? Uma construtora aqui, não sei nem se ainda existe aqui. Foi uma Existe. Foi uma das primeira que eu trabalhei. E a gente trabalhava bastante, que a gente fazia obra industrial. E aí, o que acontecia bastante? O pessoal do planejamento não tinha vivência de canteiro de obra. E aí fazia um planejamento inexequível. Exatamente. E, porra, toda hora meu gráfico tinha que estar refazendo porque estava parecendo que minha obra estava atrasada e não estava. Nesse caso aí, acompanha um engenheiro com vivência de obra, junto com uma pessoa que tem uma vivência de planejamento, que eu tenho noção que o cara planejar, muitas das vezes é pior do que até executar uma obra. Como é que vocês fazem para poder ter um casamento legal nisso aí? A minha função, minha equipe não vai fazer. A minha equipe, ela treina um multiplicador dentro da construtora. A minha função é treinar alguém na construtora que vai seguir fazendo isso depois que a gente sair. Ela vai fazer para novas obras. Então, o nosso trabalho é como se fosse um curso. Certo. Um MBA. A alimentação é o cara A alimentação que trabalha. é a construtora. A gente vai fazer todo o processo de ensinar como é que isso é feito. Ensinando as técnicas para você fazer uma linha de balanço. Então, o que é que a gente traz? Traz o planejador. Olha, minha equipe aqui que vai gerenciar essa obra, eu vou trazer o engenheiro da obra, o gerente. Eu vou trazer o mestre de obra. Eu vou trazer encarregado de instalação. Eu vou trazer encarregado de civil. Eu vou trazer técnico de segurança. Eu vou trazer engenheiro de segurança. Eu vou trazer a equipe da empresa que ela tem que vai gerenciar aquela obra. E junto com a equipe de planejamento da própria construtora. E aí, através das técnicas que a gente vai ensinar, a gente ensina como juntar as duas informações para ter um alinhamento no planejamento, para que esse planejamento consiga ser seguido. Ah, mas minha equipe aqui nunca fez uma obra desse modelo, vai ser a primeira obra. Eu vou dar um exemplo, eu fiz agora um pré-obra de uma equipe que nunca tinha feito bloco estrutural. Eles trabalhavam com parede de concreto e estão partindo para bloco estrutural. O que foi que eu fiz? Eu tive que trazer de outro lugar o mestre e o engenheiro que já fizeram aquele modelo de obra para participar dessa dinâmica, para eles trazerem pontos que esses aqui não conhecem dentro daquele modelo construtivo. Dizer, ó, cuidado com isso aqui não pode entrar agora porque pode acontecer um acidente aqui. Opa, a gente não tinha visto isso. Então esse serviço não pode se encaixar aqui, esse EPC não pode ser assim. Então ali a gente vai trazendo. Então sempre tenho que ter nesse projeto alguém que já fez aquele modelo de obra. Se eu não tiver aqui, eu vou trazer de São Paulo, eu vou trazer do Rio, eu vou trazer. Se eu vou fazer uma ponte, eu tenho que trazer. Tem que ter alguém que já fez ponte ali. Entendi. Aí, vamos lá. Como a gente falou lá no comecinho, conscientizar o engenheiro e o construtor de implantar, né, o conceito. E aí, como é que você faz para poder você chegar para um cabra desse, para poder você até vender o seu produto para um cara que está com a cultura um pouco atrasada? Como é que faz para você ter uma eficácia na questão da implantação dentro daquela construtora X, A, Y, que seja? Primeiro ponto, eu sempre vou fazer a visita e através de uma conversa a gente vai começando a entender o perfil mental daquela pessoa. Se ele é mente aberta, se ele é mente fechada. Então tem algumas questões, gatilhos que durante a conversa a gente vai trabalhando para entender o que é que ele tem como prioridade na construtora. E aí a gente vai colhendo se existe essa construtora aqui está madura para a gente fazer. Eu acho que com um pouco de conversa, apresentando esses pontos, dá para convencer. Tem umas que a gente nem tenta. Né? Tem umas que a gente faz, esse daqui só trocando, não vamos nem conseguir porque ele vai pagar, ele não vai ter o resultado e aí a gente pode ter problema lá no futuro dizendo que a gente foi ineficiente. Então a gente faz essa análise antes. Para a gente entrar na construtora, já tem um percentual ali de confiança que o projeto vai dar certo pelo perfil das pessoas que estão participando. Eu não vou dizer nem o nome da construtora aqui, mas que também eu trabalhei nessa construtora. E o cabra, a gente tava lembrando aqui, o dono chegou para mim
e mandou pegar um servente e começar a desamassar prego para poder reaproveitar. Aí eu falei, mas rapaz, se a gente for desamassar essa quantidade de prego que tem aqui, vai dar os... É mais fácil você comprar uns 5 quilos, pô. A hora do cara desamassar, né? A hora do cara não vai pagar 1 quilo do prego. Ele, não, mas eu quero, porque tem que reaproveitar, Beleza. Então, um tipo de construtora dessa já sabe que é Exatamente, né? exatamente. Porque o cara tem um conceito, um pensamento bem retrô, né? Exatamente. E quem vai dizer se isso vai implantar, a pessoa certa para você fazer essa conversa é o diretor da empresa. É quem está lá em cima. Porque para mudar uma cultura, ela tem que vir de lá. Ela nunca vai. Uma cultura é muito difícil mudar de baixo para cima. Ela sempre vai vir da diretoria. Então você tem que ler esse diretor. Essa é a pessoa que manda realmente em todo mundo ali na sua cadeia de comando. Porque ele vai cobrar que aquilo funcione e o subordinado dele vai ter que realizar o que ele está pedindo. E muitas vezes, quando não realiza, a gente orienta: ó, é melhor trocar esse colaborador. E aí ele vai e faz a troca porque ele quer que o negócio funcione. Então essa é a pessoa fundamental que vai fazer o negócio funcionar. Ou o dono, ou o diretor que está ali acima de toda a equipe de produção. Maravilha. Ô, Marcelo, peço licença aqui para você e agradecer aqui nossos patrocinadores, né? A DBA, Engenharia Civil, Segurança do Trabalho e Educação. Barbearia Marcelo Honório, barba e cabelo masculino. EPA, Educação Profissional Aliança. Geobras, Serviços Geotécnicos, Mineração e Meio Ambiente. Muitíssimo obrigado pela compreensão, né? Mas tem que agradecer aqui a quem Isso consegue aí, dar uma valorizada aqui pro nosso passe aqui, que você sabe que não é fácil, né? Você já vivenciou isso, você já teve na pele já. Agora vamos falar do seu aplicativo, né? Como é que funciona? Que plataformas já estão no iOS, no Android? O cara baixa lá e aí, de repente, já faz o pacote por ali mesmo, não precisa falar diretamente com o call center de vocês. Como é que funciona isso aí? Não tá nem na pauta aqui, mas... Não, aí vamos falando. Nosso aplicativo, ele funciona da seguinte maneira. Ele precisa de um treinamento para funcionar. Ele não é um aplicativo que você vai baixar e já vai se inscrever e já vai funcionar. Então tem que falar com o nosso canal, nossos canais de atendimento. Então obrigatoriamente tem que passar por Exato. vocês. Vai marcar uma apresentação, a gente vai, faz a apresentação, faz o fechamento de contrato e aí entra para o treinamento. O treinamento ele dura ali 1 mês a 2 meses. Existem 2 treinamentos online que são dados os cursos e depois existe um acompanhamento para ver o desenvolvimento da equipe, porque ele não é tão simples de se mexer nele. Para quem trabalha em obra é bem fácil, mas existem alguns pontos que a gente precisa de uma maturidade, por exemplo, de conhecimento em Lean Construction. E como foi que surgiu esse aplicativo, né? Como para eu explicar aqui o que é que ele faz, tá? A gente tem um dos conceitos do Lean Construction, que é o uso de kit e a parte de gestão de estoque. Então a gente usa muito a parte do 5S e do L6. Os 5S são a questão organizacional. Vou organizar meu canteiro, vou organizar meu almoxarifado, como é que eu faço essa organização? Então a gente usa muitos conceitos do 5S. E o L6 é mais uma linha de produção. Como é que eu vou abastecer esses materiais no meu campo, na minha linha de produção? E aí a gente usa esses conceitos para o aplicativo. Isso surgiu lá em uma das nossas análises Lean, em 2018. Surgiu algumas análises Lean que a gente fez. A gente fazia sempre análise em cima de produção, de equipes de produção, pedreiro, encanador, ajudante. E aí, de repente, a gente decidiu fazer no almoxarifado. A gente já entendia que tinha uma maturidade nossa na parte de almoxarifado. Nós já usávamos kits de trabalho. Eu vou explicar com mais detalhe como é que ele funciona. E usava uma logística já bem avançada de abastecimento. E a gente entendia que era uma equipe madura. A gente é muito bom nisso que está fazendo. Mas vamos fazer uma medição, já que a gente nunca fez. E começamos a realizar essa medição de valor agregado, desperdício oculto, desperdício evidente dentro do processo. E como é feito a distribuição de material quando a gente vai fazer a análise do estado atual, como era que era feito. Meu encarregado estava lá em campo, a gente acompanhando de longe. O funcionário precisava de 1 quilo de prego, por exemplo. O encarregado pegava um bloquinho de papel de requisição, abria, botava um cardex embaixo e começava a escrever. Já fiz muito isso. E começa a escrever. Prego, papapá, vai usar não sei onde, quem vai pegar é não sei quem. Muitas vezes a escrita totalmente errada e só iria prego. Certo, mas é prego 2610, 2612, 2613. Qual é o modelo do prego? Só ia prego. Ele arranca esse papel, entrega para o servente. O servente ele vai, se desloca até o almoxarifado. Lá no almoxarifado ele entrega esse papel. Se essa informação está errada, esse papel ele volta para o colaborador volta até o encarregado.
Nesse processo dele descer e voltar, a nossa média de desperdício oculto era de 40 minutos. Não. Era uma obra horizontal. Era uma obra horizontal, Uhum. porque ele ficava ainda atrás do encarregado para ajeitar Aham. o que estava escrito ali naquele papel. Achava o encarregado, voltava para lá, o material era entregue. Quando era muito material, muitas vezes o que é que o almoxarifado fazia? Ó, me deixa aqui, eu vou consertar essa requisição e tá aqui o material, leva lá. Nisso já existia uma fila gigante, porque eu tinha 2 pessoas para entregar material no almoxarifado e 50 para pegar. E esse material só era separado quando esse papel chegava. Uhum. E aí eu tinha uma fila ali de 40 minutos, quase 1 hora no almoxarifado. Essa obra que a gente analisou, por exemplo, tinha 1.000 funcionários. E já os cabas não gostam disso aí, né? Nessa obra que a gente analisou, a gente tinha 1.000 funcionários. Então a gente tinha 1 hora e meia quase de fila ali. Esses papéis, eles passavam para um bloquinho e ia para o almoxarife. O almoxarife demorava metade do dia dele dando baixa no sistema manualmente, naquele material. E o que era que acontecia? A gente ia para o estratégico, chegava lá no estratégico, não batia estoque, porque papel daquele se perdia, não batia informação nenhuma. E aí, resumindo todos esses desperdícios, a gente chegou no valor financeiro de 15 a 20 mil reais por mês de desperdício de tempo de espera de colaborador. Quando a gente fez a conta, pela quantidade de obras que a empresa tinha, pela quantidade de tempo, dava quase R$ 1 milhão sendo desperdiçado por conta desse papel. Nossa Senhora. E aí foi quando a gente procurou uma solução, a gente foi para aquela tabela de soluções, para definir as soluções, e aí vamos montar um aplicativo. E aí não tinha o recurso, não foi investido e a gente decidiu fazer um aplicativo. Ficou no meu backlog fazer um aplicativo. A construtora fez o aplicativo internamente, baseado nas ideias que a gente montou, funcionou. E aí foi quando passou os anos, eu consegui também um recurso, eu digo, eu vou montar esse aplicativo para eu vender. E aí foi quando eu montei o aplicativo, chamei alguns sócios que participaram comigo do processo, o Guilherme, que é meu sócio, chamei ele para fazer parte, que ele participou do desenvolvimento da solução, e chamei um sócio da parte de tecnologia. E a gente desenvolveu o aplicativo. E como é que ele funciona? A gente tira esse papel em questão, e a gente trouxe um conceito do McDonald's e do iFood para dentro da obra. Como é que ele funciona? Esse papel sai, o encarregado agora pelo celular, ele requisita rapidamente ali. A gente já linka com o sistema da construtora através da API. A gente linka. Obrigatoriamente, então, caso a obra tem que ter internet. Tem que ter internet, tem que ter o ERP. Certo. Então a gente linka com o ERP da construtora, onde está o estoque dela, traz as informações de estoque e trabalha no nosso aplicativo. Então o encarregado aqui, ele requisita o material, isso já cai na TV lá no almoxarifado. Enquanto o colaborador se desloca, esse material já está sendo separado, que é aquele conceito do McDonald's lá. Certo. E aí ele chegou, o material já está para entregar ele. Quando entrega, o almoxarife agora não precisa mais imputar essa requisição. Ela já está lá, ele só diz que entregou. Quando ele diz que entregou, a gente volta ela para dentro do ERP e dá a baixa no estoque, no local e na tarefa de uso. Uhum. E existe a opção de montar um kit. Esse kit é um conjunto, eu digo que é o combo do McDonald's. Então a gente consegue montar o kit de material, digamos lá, cerâmica, serviço de cerâmica. Eu vou lá e vou dizer, olha, eu quero montar uma estrutura onde eu vou requisitar por apartamento. Eu digo quais são os apartamentos da obra e as torres, e vou dizer que dentro de um apartamento daquele pegam 40 metros da cerâmica do piso, 40 metros do revestimento, X sacos de argamassa, X espaçadores, e eu montei um combo, eu montei um kit. E agora meu encarregado lá em campo, ele não precisa mais escolher os materiais. Ele vai dizer, ó, eu quero o kit de cerâmica do apartamento 101, e manda isso para o almoxarifado. Esse colaborador, quando se trata de kit, ele não vai mais no almoxarifado. Agora o almoxarifado entrega esse material no apartamento que ele disse na requisição. Então aí diz que entrou o conceito do iFood, que o almoxarifado agora ele vai entregar. E ele consegue programar essas requisições de kit de acordo com o planejamento dele. Ele pode entregar o kit de terça, de quarta, de quinta, de sexta. Então, o almoxarifado ele faz agora uma logística de abastecimento durante a semana. E isso faz com que a produtividade lá na ponta ela aumente. Existe controle de ferramentas dentro da plataforma. Então, a gente traz uma série de indicadores que você vai conseguir analisar os números de uso do serviço, comparando com o assado para ver se você está gastando mais ou menos. Então a gente traz uma série de dados ali dentro da plataforma para você conseguir visualizar como é que está o uso dos materiais e está tendo desperdício ou não, e realizar novas compras caso seu estoque já esteja sendo esgotado. Então podemos afirmar, não é nenhum conceito de pensar, que o Billmate ele consegue ajudar e otimizar todos os processos dentro de uma construtora.
Exatamente. Esse conceito do Lean na parte de gestão do estoque, ele já vem ali na cultura do aplicativo. Então, quando você implanta Buildmate, ele já traz isso imputado. Quando a equipe começa a usar todo o potencial do sistema, quer dizer que ele está implantando uma boa parte ali da cultura do Lean dentro da construtora. Aí nessa parte que você falou de ferramentas também, que você também inclui dentro do seu aplicativo. Aí, no caso, você tem como colocar para aquele funcionário, né? Exato. Como é que acontece hoje? A mesma coisa no papel. Tem uma fichazinha do funcionário, onde ele pega lá, chegou o João. O João chega, escreve lá que ele pegou uma pá, que ele pegou um martelete, e ele assina, o almoxarifa assina, volta para a pasta. Isso também requer um tempo gigantesco dentro de uma consultora e você não tem uma rastreabilidade. Muitas vezes você aluga o equipamento fica parado e você está pagando o aluguel. Muitas vezes o equipamento quebra, passa 2 meses quebrado e você tem que alugar outro e você está pagando o equipamento quebrado. O que é que a gente faz? A gente elimina esse papel e a gente traz um QR Code no capacete do colaborador com o ID dele ali. Na hora que a gente faz o cadastro dele na Buildmate, ele vai ganhar um QR Code. E vai ter o QR Code do equipamento quando você também faz o cadastro. Então ele chegou através do celular, você bipa o QR Code do funcionário, bipa o equipamento, pronto, ele já leva embora e você já tem ali o cadastro daquele colaborador. E você diz lá, eu quero que ele me devolva no máximo com 2 dias esse equipamento. Ele vai usar em campo. Se ele passou de 2 dias, você já vai receber um aviso que tem equipamento que era para ter sido devolvido e não foi devolvido. Se quebrou, ele já vai dar um alerta que é para você enviar para consertar. E todos os equipamentos vão sair vários relatórios de percentual de uso dele dentro da obra. Então, se eu tenho um equipamento alugado que eu usei 10% do mês, muitas vezes eu não preciso daquele equipamento. Então, ele já vai gerar um alerta de percentual de uso para que você devolva aquele equipamento para onde você está alugando. Se o equipamento quebrou e tem mais de 5 dias que ele não foi para o conserto, ele vai gerar um aviso. Então, a gente traz esse processo de eficiência que o auxiliar, pela quantidade de tarefas que tem ali dentro do almoxarifado, o almoxarife também, muitas vezes eles não se atentam a isso e a gente acaba perdendo muito dinheiro nesse processo. A comunicação que existe entre a equipe e a sede, né, que tem o controle de tudo, eu já vi que é perfeita. Mas vamos lá, vamos partir para uma parte prática. Também não está aqui, mas eu lembrei aqui que já foi caso que eu trabalhei. Obras 24 horas, né? Eu trabalhava equipe 2, tinha a equipe 1, então ficava revezando, equipe 1, equipe 2. E sempre tinha que ter alguma comunicação. E geralmente a gente fazia bloquinho de nota, né? Uhum. Tivesse alguma observação que aconteceu durante do meu período, eu deixava para o próximo engenheiro viesse e olhasse aqueles pontos ali críticos. Dentro do seu sistema, do seu aplicativo, também tem essa opção de comunicar com equipes? Somente voltado para a questão de gestão de materiais. Questão de produção, problemas que ocorreram de execução de serviço, não. Isso aí a gente tem... Você não pensa em implantar, não, isso aqui, isso eu acho que... A gente tem software parceiro É, que faz isso, né? E como a gente faz parte do ecossistema Softplan, ele já tem certo. ferramentas que fazem isso, então a gente não pode estar criando processos que outra ferramenta da Softplan faça. Entendi. Aí nesse caso aí você não pode implantar dentro do seu aplicativo porque tem parceiros já que já tem. Exato. Então nesse caso aí, então existe vários estudos de casos diferentes de empresas para poder você implantar justamente aquilo que ainda tem uma lacuna, né? Existe um Exato. vácuo ali. Exato. Bom, surgiu uma coisa nova, a implantação de uma coisa nova, que a tecnologia, a gente trabalha com tecnologia, sempre está modificando, né? Então, hoje você está moderno, amanhã já está E a Buildmate surgiu porque eu não achei nenhuma ferramenta que fizesse isso, né? E aí eu criei porque eu não achei no mercado e eu digo, ó, tem um nicho gigante aqui que ninguém tá vendo. Então, vamos resolver logo antes que alguém tenha ideia primeiro que a gente. E aí a gente foi para frente, foi esse nicho que a gente encontrou. E os planos, né, futuros para o desenvolvimento do aplicativo aí, a expansão, quais são aí que você tem? Hoje a gente está no momento de expansão, né? A gente está nesse momento de tração, a gente vai fazer aniversário de 1 ano agora em março, de venda, né? De início das vendas. A gente tem 2 anos já de vivência, mas 1 ano de mercado. E durante esse ano, o ano passado foi muito bom, a gente conseguiu fazer uma parceria importantíssima para a gente, que foi com a Cienge, o Softplan, hoje um dos maiores ecossistemas de digitais da construção civil do Brasil. E a gente conseguiu fazer essa parceria, a gente está no processo de lançamento da ferramenta pela Softplan. Acontece agora, final de janeiro, o nosso lançamento. Então, foi uma parceria chave para o nosso crescimento e nós já estamos, mesmo antes do lançamento, colhendo frutos de mercado. Hoje a gente já atua em mais de 12 estados do Brasil, norte e nordeste praticamente todos os estados, Rio, São Paulo, Minas Gerais. E agora nosso momento está de expansão para sul e sudeste. E o que é que a gente está preparando? A gente está reforçando a nossa equipe de escritório, porque a gente sabe que
vai aumentar a atração de venda, então a gente precisa ter gente preparada e treinada. E tem um grande desenvolvimento durante esse ano aí, trazendo inteligência artificial, trazendo vários processos que são novidades no mercado digital. A gente já quer trazer para dentro da ferramenta para trazer um desenvolvimento melhor para a ferramenta e para ter mais aderência. Então, o projeto aí é tomar conta do Sul e Sudeste mais forte, já que a gente já está com uma boa atuação na parte do Norte e Nordeste. Você falou dessa questão, dessa parceria, né, da Softplan. Como é que surgiu essa parceria, né? Porque, tipo, a gente tá aqui em Sergipe, pô, o povo olha pra gente assim, pô, estadozinho em desenvolvimento ainda, infelizmente, é desse jeito, né? E existe a questão da cultura, né? Do Nordeste, infelizmente, ainda a gente é visto com maus olhos perante o pessoal lá do Sul, do Sudeste. Como é que foi que surgiu essa parceria de vocês? Ela foi um pouco inusitada, né? Nós tivemos a ideia do aplicativo, desenvolvemos e tivemos o primeiro piloto. E aí eu trabalhava em uma construtora onde o sistema era o Cienge, que é da Softplan. E aí eles têm esse hub de tecnologia de ver novas startups, de entender qual é o uso dessas startups e virarem parceiras para desenvolver elas e trazerem ali uma melhor qualidade para o produto deles, para o Cienge. Então, nós fomos uma ferramenta que cobriu uma dor muito grande deles. Então, quando a gente apresentou a primeira vez, eu consegui o contato deles pela construtora, por ela usar a Cienge. Então, eu consegui o contato do pessoal lá da diretoria e apresentamos o projeto. Quando apresentou, eles gostaram bastante do projeto, mas pediram mais maturidade. Aí a gente começou a trabalhar nisso. E, em paralelo, a gente conheceu um dos canais de vendas da Softplan, que é o canal Nordeste. É o canal que representa o Nordeste. E ele deu grande força quando a gente apresentou a ele. Ele viu um potencial gigantesco da ferramenta e muita dor que clientes pediam a ele que o Cienge resolvesse. E eles não resolviam, a gente chegou com a solução. E aí foi quando ele facilitou essa comunicação. A gente também já tinha amadurecido mais no desenvolvimento, na melhoria da ferramenta. E nós já estávamos com alguns clientes mínimos que eles exigiam. Eles exigiam 5 clientes, a gente já estava com 8 clientes atuando, com feedback. E aí teve o processo de avaliação, são 7 análises ali dentro do processo. Nós passamos já na primeira análise em 5. E aí ficou essa avaliação, eles fizeram a avaliação, a gente participou de várias reuniões para validar a ferramenta e com 6 meses de atuação de mercado da Abilimate, a gente já conseguiu abrir espaço, mas com grande ajuda desse canal, que levou a gente para a reunião e ajudou muito nessa comunicação com a alta cúpula lá da Softplan. E aí fechamos por ser uma solução que resolvia uma grande dor que eles tinham. E agora a gente está no processo de lançamento para bater o martelo, contrato assinado, só faltando um lançamento aí virtual. Mas aconteceu dessa forma bem inusitada assim, mas que abriram portas. Show de bola, meus parabéns aí para vocês, que a gente precisa de mais gente assim, com visão futurista, né? Porque a gente olha muito pro pé, né? A gente fica com medo de cair, aí fica só olhando por cada passo. Vocês já deram 3 passos na frente, já visando o futuro, já promissor, como você falou, em suas palavras, que você viu aquela lacuna ali, pô, deixa eu ir logo antes que alguém chegue, né? Exato. E aí, o Marcel, você falou que tem essa integração de softwares. Só que eles se comunicam, como é que funciona essa comunicação? Ou então, tipo, eu tenho que aprender, tipo, vou mexer com X coisa, vou ter que aprender aplicativo tal. Vou mexer com Y, tem que aprender aplicativo tal. Ou nessa comunicação, dessa integração dos aplicativos, eu mexendo em um, eles se comunicam entre si, como é que está essa integração aí? Não, eles são, geralmente, o Cienge já é o ERP próprio da construtora. Ela já cuida do dia a dia dela ali. Ela faz compra, ela faz o financeiro, ela faz o planejamento, ela faz toda a parte de apoio para o coração da empresa funcionar, ela vai funcionar ali dentro do ERP, onde funciona todo o processo dela. E aí existem os aplicativos que vão estar ao redor desse ERP. Existem vários ERPs, existe o TOTS, existe o UAU, existe o Mega. Então, tem vários no mercado e existem os complementos, que são os aplicativos que vão fazer algo que esse ERP não faz com excelência. Então, você vai escolher. Eu quero um Prevision, por exemplo. Eu vou contratar o Prevision e você vai receber o treinamento de como utilizar o Prevision. Mas o Cienge você já tem, porque já faz parte do seu dia a dia. A única coisa que a gente faz é, dentro do próprio Cienge, você faz umas liberações lá e a gente consegue linkar os dois sistemas através de API. É como se fosse uma tabela de dados. Eu consigo pegar e sugar o dado daquela... Eu utilizando o Cienge,
você alimentando o Buildmate já alimenta o Cienge automaticamente. Ele não precisa entrar no Cienge, não. É exatamente esse trabalho que a gente tira. O que eu tiro daqui, o que eu trabalho aqui, eu vou alimentar e complementar o que o Cienge faz, complementar o que o ERP faz. Ou seja, eu vou comprando pontos que vão potencializando aquele meu ERP ali para eu ter uma qualidade melhor, uma eficiência melhor na minha construtora. Você que está trabalhando nessa parte tecnológica, né? Já que você aplicativo é tecnologia pura, na raiz, na essência. Quais são as tendências que você está vendo aí no mercado que estão vindo para a gente aqui para poder começar a implantar? A gente já vê 3D, construção 3D, acredito que aqui em Sergipe ninguém faz ainda. Mas quais são as tendências que você vê aqui para o futuro breve aqui em Sergipe, no Brasil também em si? Eu estou apostando muito e eu quero que isso aconteça. Eu já tentei trazer para cá, mas ainda não consegui. É o Light Steel Frame. A gente já tem alguns exemplos aqui em Aracaju de algumas obras, mas isso ainda não faz parte do dia a dia da cultura. A gente já vê muito no sul, já vê muito no sudeste, que é o wood frame e steel frame, e eu acho que é o futuro. Creio eu que não tenha mais volta pela velocidade, pela qualidade da obra, por a obra ser mais enxuta e você consiga ter um processo de industrialização maior. A parede de concreto ela se aproxima muito também desse processo industrial, mas requer um custo muito alto de aquisição de forma, um processo de aquisição que o pequeno construtor ele não consegue ter. Mas aí você já vai para o construtor de alto padrão. Quando você pega uma construtora pequena, você consegue fazer um light steel frame. Tem fábrica já chegando aqui perto e eu acho que não tem como escapar muito dele, não. Tá chegando em breve. É até interessante, a gente conversou com um colega que trabalha aqui em Sergipe. Ele já. Tá bem. Chegou primeiro, ele vai pegar mercado. Tá trabalhando aí. Acreditou que é o pioneiro aqui em Sergipe. O grande problema é quebrar o tabu, que é aquela questão do cultural, né? Que a gente fala desde o Lean Construct, de qualquer coisa nova é quebrar aquele bloqueio. A parede é fraca. Eu falo isso porque quando eu tava fazendo a análise do Light Steel Frame, que a gente faz drywall aqui, né? A gente vai drywall, aí deu um murro, a parede é funda. Aí você vai pro Light Steel Frame em si. Eu visitei uma obra, eu tinha esse bloqueio, mas como ao longo da minha vida eu trabalhei muito para deixar a minha mente muito aberta para essas novidades e não me bloquear, que isso causa muito dano profissional para a gente. A gente deixa de evoluir pelo nosso ego, achando que não dá para ser feito, que não dá para fazer, então isso causa um bloqueio na gente profissional. E eu sempre trabalhei para manter minha mente aberta e o Lean ele ajuda a fazer isso. Eu visitei várias obras de Light Steel Frame e não é fraco. Ele falou, não é fraco. Ele deu uma marretada no negócio e não cosca fez. Vale muito a pena. Assim, eu tenho o desejo ainda de ver uma obra em grande escala sendo feita aqui em Sergipe, de casas ou de prédio. Eu acho que as primeiras vão ser de casas, mas eu tenho um desejo fortíssimo e quem for fazer primeiro me chama para acompanhar. Eu vou dar consultoria sem custo, tá? Nessa obra. Eu vou deixar o link da nossa conversa, do nosso amigo, eu vou deixar aqui em cima o link pro pessoal assistir, até você, se você não teve a oportunidade de assistir, você conferir lá na íntegra. Concorrência, né? Como é que você vê essa questão da concorrência nessas ferramentas para construção civil? Hoje que temos, como você falou, tem diversos. Como é que você vê essa concorrência? Saudável? A gente trabalha muito, tem a concorrência, mas a gente trabalha de uma maneira, eu acho que muito saudável. A gente procura sempre o ponto positivo do cliente. Por exemplo, eu olho para o meu cliente, mas ele não é meu foco principal. Meu foco principal é meu atendimento e a evolução da minha ferramenta. Até porque, pela nossa experiência, a gente tem um grande gama de desenvolvimento que a gente sabe que vai resolver muito problema. Então, esse é o meu foco. É o atendimento pós-implantação, que eu acho que é o que a maioria das ferramentas elas pecam. Às vezes eu tenho um atendimento de venda extraordinário, eu tenho um atendimento de implantação extraordinário e depois eu abandono o cliente. E aí o cliente vai tendo problema ali no uso da ferramenta, ele não adere e aí acaba indo para a concorrente. E eu acho que a maioria das ferramentas do mercado hoje está com esse problema. Então a gente, por ver isso, por ter sido cliente desse tipo de ferramenta, a gente trabalha um pouco diferente. Mas eu acho que esse é o grande ponto que faz com que exista essa saída de empresas e entrada de outras, é o pós-implantação, onde você não atua dando tanta atenção ao cliente. Mas eu creio que seja uma competição bem saudável nessa parte de tecnologia. Claro que a gente está sempre olhando o que tem de melhor no outro e o que é que a gente precisa melhorar e procurando desenvolver mais. Mas tem mercado para todo mundo. Essa questão da central, né?
como você falou, os aplicativos alimentam o Cienge, no caso. O RP. O RP, eu preciso ter uma máquina, uma super máquina, vamos botar um nome assim, apelidar aqui, uma super máquina dentro da minha construtora para poder receber essa alimentação, ou vou botar aqui um processador. Não, você vai ter tudo, um notebook normal, um computador normal e É nuvem? celular. É pela nuvem, É não? tudo nuvem, tudo Tudo Amazon. nuvem. Hoje é praticamente tudo Amazon. Hoje é uma das melhores redes de armazenamento que tem no mundo. Então, a Buildmate, ela usa a Amazon e eu creio que o Cienge também ele use a Amazon, é tudo em nuvem. A empresa hoje que trabalha com a parte central ali, salva dentro da própria construtora, está correndo um risco muito grande ali de perder todos aquele histórico que ele tem, porque toda vez que você vai aumentando a quantidade de informação, você tem que investir 30, 40 mil em equipamentos para você armazenar essas informações. E aí as construtoras estão saindo disso e tudo indo para a nuvem, porque você também não consegue integrar com outras ferramentas, porque não está online, não está em nuvem. Então, nossa ferramenta ela só consegue com ferramentas que trabalham em nuvem, porque eu vou ter acesso à API. Você tem acesso em off, como se fosse um Outlook, não? Tipo, existe aquela minha alimentação ali, eu estou viajando, mas a minha última atualização foi 7 horas da noite do dia 1º, um exemplo. Sim. Mas eu vou olhar meia-noite. Então, sou um cara bem sucedido, vou olhar, abrir meu notebook aqui e olhar meia-noite. Eu tenho como acessar ele em off ou teria que estar... Não, você tem que ter acesso à rede virtual, porque nosso conceito é justamente nosso requisitar lá em campo e essa informação ela tem que chegar em tempo real no almoxarifado. Então, eu não consigo funcionar off. Porque imagine que o encarregado chegou aqui e requisitou um prego. Se eu tiver off, esse prego não vai chegar lá na TV no almoxarifado. Então, essa informação ela precisa chegar. E se eu autorizar o meu aplicativo a funcionar em off, essas situações elas podem acontecer. Mas é um pedido que alguns clientes já vêm fazendo e a gente está analisando como fazer, porque sai do nosso conceito de processo. É porque eu acho que você poderia ir, estou dando assim como dica, estou falando porque como eu tenho loja, né, além de construtora, a gente trabalha muito com off. Porque não tem, durante o dia eu não vou estar olhando o que minha loja está vendendo. Aí chegou a noite, eu vou conferir aqui o que foi que saiu, quem foi que entrou, que chegou de mercadoria, que não deixou de entrar. A gente não vai mexer no não vai enviar, mas você não vai conseguir enviar nada, ver é os só um dados. relatório para poder estar analisando aqueles dados ali. Achou uma solução que a gente estava procurando de maneira fácil, tá vendo? vou mandar para meu sócio, a parte de tecnologia, viu aí? Vou querer uma porcentagemzinha, viu, meu brother? Meu querido, infelizmente tudo que é bom dura pouco e a nossa conversa fluiu aqui, você fala bem pra caramba, então o seu produto é excelente, então fluiu rápido aqui, bom demais. Passou 1 hora, nossa, que parece que começou há 10 minutos atrás. Quero deixar meu agradecimento aqui em especial para você, mandar um abraço aqui para os seus sócios, né, que fizeram esse brilhante aplicativo aí, Buildmate. Deixe o arroba do seu Instagram, da empresa, que a gente vai colocar na edição aqui, a gente deixa descrito aqui no meio, para poder o pessoal seguir, conhecer um pouco mais do seu trabalho. E também quem queira comprar o seu aplicativo, como é que eles conseguem hoje? Eu que agradeço o convite. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de mostrar as novidades no mercado. Parabéns pelo podcast. Obrigado. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais, é só ir no nosso site, buildmate.com.br. Tem o nosso Instagram também, appbuildmate, tá? E tem o meu Instagram, que é Marcel Macedo BF. Você pode ir lá, todos eles vão ter o link para pedir uma apresentação e aí você já vai entrar em contato com alguém da nossa equipe que vai direcionar para essa apresentação o mais breve possível. Maravilha. E deixo também outra dica grátis para vocês aí da Buildmate, que eu vou querer essa pincelada aí. Vocês podiam criar um modelo demo simplificado só para instigar o cara a querer comprar o seu aplicativo. Você tá entendendo? Nós temos na apresentação, pode entrar em contato com a gente que a gente vai então dar vocês têm esse demozinho aí, né? Porque você falou, não, de fato tem que entrar em contato com a equipe. Mas se tivesse disponibilizado aquele demo para poder baixar, por exemplo, que tem muito aplicativo, o cara baixa, o cara daqui a pouco quando você vê que precisa mais daquele negócio, cara, vem aqui e conversa comigo, né? Então você já tem esse trabalho. Só que não para ele baixar e ele já mexer. Ele tem que falar com a gente libera o demo e ele Maravilha. Então já não vou ganhar esse pedacinho dessa porcentagem aí, né? Meu irmão, muitíssimo obrigado. Que um feliz 2025 para você, para sua família, para sua empresa, que dê tudo certo, que seja um ano cheio de frutos.
Maravilha? Muito obrigado. Pessoal, boa noite e assista completo, tá? Meu amigo e minha amiga que ficou até agora, uma aula aqui, né? Sempre é uma aula, né? Cada convidado aqui é sempre uma história, sempre um conhecimento diferenciado para levar o conhecimento da tecnologia para você. Então não esquece o Triple C. Curte, comenta e compartilha. E aí, quer construir?